Estamos aqui agora para falar da Bacopa Monnieri. Coloca aí em tela, por favor. Então, a Bacopa Monnieri, a melhora da memória, tá? Esse é o nosso foco agora aqui. Então, a Bacopa Monnieri, como vocês estão vendo aí em tela, é o meu fitoativo, o meu fitoterápico preferido, que auxilia na memória. Então, vocês estão vendo uma plantinha de bacopa. A bacopa ela é muito encontrada em locais úmidos, naquelas plantações, por exemplo, inundadas de arroz, lá no Sudeste Asiático, ou até mesmo em aquários, a gente vê muita dessa planta, da Bacopa Monnieri, e ela tem dentro dela uma substância, né, ou um conjunto de substâncias chamado bacosídeos, que são os responsáveis pelos mecanismos de ação. E por falar em mecanismos de ação, vamos ver os principais aqui da Bacopa Monnieri. Então, olha que bacana. A Bacopa Monnieri, ela tem um potente efeito antioxidante. Então, ela evita os efeitos deletérios dos radicais livres no cérebro. E aí, esse já é o primeiro mecanismo interessante. Então, eu tenho ativos de uma planta que ultrapassam a barreira hematocefálica, chegam lá no nosso cérebro e não deixam os nossos neurônios envelhecerem. Evitam a antioxidação, que em última análise é o envelhecimento dos nossos neurônios. Beleza? Além disso, tem um efeito anti-inflamatório. Os bacosídeos lá da bacopa suprimem substâncias inflamatórias, como as citocinas, a ciclooxigenase, a lipooxigenase. E essas substâncias são substâncias super inflamatórias para os nossos neurônios, fazendo com que eles percam as suas funções. E a bacopa, os bacosídeos da bacopa, são capazes de ter um efeito anti-inflamatório e, portanto, anular o efeito inflamatório dessas substâncias. Não bastante, também modula a concentração de acetilcolina e de dopamina. Então, muito importante. Então, a bacopa modula a dopamina e principalmente a acetilcolina, que é o neurotransmissor responsável por manter a nossa memória mais ativa. Por isso, ela tem um potente efeito nessa questão de aumentar a cognição e aumentar a retenção de informações. Além de tudo isso, tem o temperinho que eu tenho falado aqui, né, que é o benefício extra de também diminuir o cortisol. Então, você usa para a memória e acaba ganhando como benefício extra uma diminuição do estresse, dos sintomas do estresse, né? Daquela irritabilidade, por exemplo, que o cortisol aumentado acaba ocasionando. Além disso, né, a bacopa, então, recapitulando aqui, melhora a memória. Então, a gente tem mais retenção de informações a curto e médio prazo. A bacopa, ela tem um efeito a curto prazo. Um estudante, por exemplo, pode utilizar a bacopa 1 hora antes de começar a estudar, que 1 a 2 horas ela já tem início de ação, aumentando a retenção de informação. Então, tem sido um suplemento muito estudado nessa questão de aumento agudo da cognição, aumento da retenção, da atenção. Tem sido bastante utilizado, é absolutamente natural, e tem sido bastante utilizado por estudantes, né? Fora do país, principalmente agora, mas aqui no Brasil está chegando essa informação, mas tem sido bastante utilizado, porque ela acaba atuando de duas formas muito importantes para quem está estudando, que é aumentar a memória e diminuir o estresse. Como eu falei, ela diminui o cortisol. Então, é fantástico para quem está estudando, prestando concurso, por exemplo. A gente vai ver que as funções da bacopa não param por aí. Então, já é evidente, bem estudado na literatura, que existe um potencial proteção contra doenças neurodegenerativas contra o Alzheimer. Não serve para tratar Alzheimer. Então, alguém que esteja já com Alzheimer, com perda da memória por conta da Alzheimer, se tomar bacopa não vai recuperar a memória, mas o uso crônico de bacopa tende a diminuir a incidência do Alzheimer, tende a fazer com que as pessoas evoluam menos com essa
doença degenerativa. Além disso, como eu falei, a Bacopa acaba ajudando para diminuir os sintomas de ansiedade e de estresse. A Bacopa precisa ser a Bacopa padronizada. O que é Bacopa padronizada? É uma substância, um conjunto ali de ativos, um pó, vamos dizer assim, que 50% sejam bacosídeos. Então, você precisa, quando for lá na farmácia de manipulação, falar com a farmacêutica que você quer a Bacopa, se você quiser usar, por exemplo, mas que você quer a Bacopa padronizada em 50% de bacosídeos, beleza? Então, precisa ser pedido dessa forma para ser uma Bacopa eficaz. Agora, existe também Bacopa para comprar em farmácia. E eu quis trazer isso aqui, eu quis trazer essa informação aqui, e eu quero mostrar para vocês por que me faz preferir sempre a manipulação. Olha só, você quer ter uma facilidade maior, quer ir lá na farmácia e não quer mandar manipular, conversar com a farmacêutica e pedir sua Bacopa Manieri, você quer ir no balcão da farmácia e comprar a substância. Ok, você vai levar a Bacopa, mas você também vai levar aqui, ó, lactose, que é um açúcar, celulose, que é um açúcar, álcool, talco, você vai botar talco para dentro, alumínio, corante azul, corante amarelo. Então, tudo isso você acaba levando para dentro quando você faz um componente industrializado. Então, às vezes, você tem o benefício do componente, mas tem vários malefícios dos recipientes que fazem parte daquele comprimido. Por isso, eu insisto que eu prefiro os manipulados. Então, Bacopa Manieri industrializada não,